Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao PMcast, o podcast oficial da Polícia Militar. A gente está aqui em mais um episódio. Antes de qualquer coisa, agradecer a Carijó Filmes que disponibilizou esse estúdio aqui pra gente. Tá nessa parceria muito legal aqui com a Polícia Militar. E hoje a gente traz um assunto muito importante para você, que é o trabalho desenvolvido pelo policiamento rodoviário, a Polícia Militar Rodoviária aqui no estado de São Paulo. Quem vai contar para a gente toda a história dessa unidade aqui da Polícia Militar, dessa OPM da Polícia Militar, é o Capitão Thales, ele que é capitão-chefe de comunicação social da Polícia Rodoviária, pós-graduado em marketing pelo INSPER, mestrando em políticas públicas pela FGV, comandou pelotões de policiamento rodoviário quando era tenente. Capitão, seja muito bem-vindo. A gente vai falar de polêmica aqui também, né? O famoso pãozinho, vilão da dieta do motorista, será? O famoso pão, né? O famoso pão. Vamos falar sobre tudo isso, capitão? Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Patrícia. Obrigado ao pessoal aqui da Carijó. Obrigado aos nossos ouvintes, né? Estou à disposição. Vamos lá, vamos ser sabatinado. O pessoal costuma falar que quando tem mais de um comunicador na mesa, vira reunião de pauta, né? Então a conversa flui que a gente perde o tempo. Mas para começar, vamos falar sobre essa missão do policiamento rodoviário, né? Qual que é a importância dessa unidade para a segurança pública? Patrícia, é muito importante o pessoal nos ouvir, que está nos ouvindo, né? O policiamento rodoviário, ele faz a fiscalização e toda a análise de todas as rodovias estaduais aqui de São Paulo. Por que isso é muito importante? Porque, basicamente, o modal rodoviário ele é o modal mais utilizado no país. Então, nós temos hoje, só de polícia, para a pessoa que está nos ouvindo, né, nós temos quase 24 mil quilômetros de rodovias estaduais, só em São Paulo. Então, é muita coisa, é muita. E temos quase 33 milhões de veículos só no estado de São Paulo. Então, você imagina esses 33 milhões de veículos de forma ordenada, eles precisam conseguir, cada um que está saindo de sua residência para viajar, aquele que está indo entregar uma carga, todo mundo tem que conseguir sair e chegar no seu destino. Impressionante que hoje todo mundo tem muita pressa, né? Muito, tem muita pressa. E todo mundo, eu falo, o pessoal come muito açúcar, né? O pessoal tem pouca paciência. Muito pouca paciência. Então a gente tem que tomar muito cuidado e saber controlar todo esse fluxo aí para todo mundo conseguir sair e chegar em segurança. E o senhor está no policiamento rodoviário há quanto tempo? Eu entrei no policiamento rodoviário em 2013, fiquei até 2017, depois eu saí um pouco e voltei no ano passado. Então agora são mais 2 anos aí, mais uns 5 anos anteriores. Então já tive algumas experiências fora do policiamento rodoviário. De polícia militar? De polícia militar, né? Quanto tempo? Eu já tô com 16 anos, 17. Já é um adolescente já. Não, já tem um tempinho. Muito bom. E como que é o trabalho aí de seleção desses policiais? Como que o policial militar ele vai para a Polícia Militar Rodoviária? Tá. O policial rodoviário ele nada mais é do que um policial, né? Um policial militar. Então ele presta o concurso da Polícia Militar, seja ele para soldado, seja ele para oficial, e depois ele faz a opção por ir para o policiamento rodoviário. Hoje nós temos um gabinete de treinamento, ele fica ali, para quem aqui de São Paulo conhece, ele fica na Ponte dos Remédios, e nós temos pelotões ali treinados. Então a gente já tem hoje em dia, hoje são 120 alunos. Esses 120 alunos, eles já saem, hoje eles vão sair agora com especialização em policiamento rodoviário. E aí, claro, depois se ele quiser continuar, ele pode continuar. Se ele quiser depois mudar para alguma outra modalidade, ele também pode. Mas nós já formamos ali, e também quem é de fora, quem foi formado em outro lugar, pode depois optar em entrar no policiamento rodoviário, é uma seleção interna, e aí ele entra, faz o curso de policiamento rodoviário, é um curso que demora mais ou menos uns 3 meses, para ele ter toda essa noção de trânsito, de código de trânsito. Então é mais ou menos aí para ele poder entrar. E precisa estar sempre atualizado, né? Porque as leis de trânsito estão mudando a todo momento. Muito. A lei de trânsito, ela muda, acho que diariamente. Então, nós temos também dentro desse gabinete, até é interessante, assim, nós temos um pequeno estúdio lá dentro, porque a gente tem que quase todo dia estar gravando alguma coisa. Então, a gente grava, mudou aquele artigo, mudou aquela lei, mudou o entendimento, e aí a gente vai lá, manda para ele, e o policial, para ele poder sempre estar se atualizando, porque realmente a legislação de trânsito muda muito. Sensacional. E, comando, dentro do policiamento rodoviário existem especialidades. Sim. Como que são essas equipes especializadas? Quais são elas?
O policiamento rodoviário é muito interessante, agora que você falou sobre isso, é a gente começar a olhar para a rodovia de uma forma não tão apaixonada, né? A gente tem aquelas pessoas que olham para a rodovia pensando assim, na viagem que eu vou ter no final de ano, viagem com a família, mas a rodovia ela é usada por todo mundo. Então, por exemplo, nós temos alguns cursos que nós fazemos, não só o de policiamento rodoviário. Nós temos uma especialização para aquele que vai combater crime, que é o TOR, que é o Tático Ostensivo Rodoviário. Então é como se fosse uma força tática, a gente fala que é quase a rota da rodovia, né? E são esses policiais que eles vão fazer toda essa parte mais de fiscalização, olhando para a questão criminal. Então você vai olhar, muita droga passa na rodovia, né? Depois a gente pode conversar sobre isso, mas tem muita droga passando na rodovia. Tem carros roubados, motos roubadas, caminhões roubados. Nós temos casos, por exemplo, de carro forte. Às vezes o carro forte está levando, transportando valores e ele é atacado na rodovia. Então, todos esses casos, a gente treina o nosso pessoal do Tático Ostensivo Rodoviário para ver como é que eles vão responder. Outra coisa que é muito famosa, produto perigoso. As pessoas não param para pensar assim, mas a gente está andando do lado de caminhões que tem álcool, gasolina, sei lá, metano, amônia, produtos que são extremamente tóxicos, que têm um risco enorme. Então, um caminhão de amônia, se ele bater numa rodovia, a gente precisa fazer toda uma evacuação, liberar, parar o trânsito. Então, eu preciso de um policial que ele tenha um conhecimento sobre a fiscalização disso e sobre como é que ele vai fazer num primeiro momento. Porque até você chamar lá o pessoal do bombeiro, o pessoal da CETESB, que vai fazer esse trabalho, né, de tratamento, é o policial rodoviário que vai ter que fazer esse primeiro atendimento. Com certeza. E tentar limpar a rodovia o mais rápido possível. E porque identificar qual tipo de produto está ali. Qual tipo de produto. Ele tem que saber. Por exemplo, às vezes em fiscalizações, você vai ter vários produtos sendo dirigidos no mesmo caminhão. Então, você tem lá 3, 4 composições, você precisa saber se aqueles produtos eles podem estar sendo transportados juntos. Às vezes um transportador, não sei, que ele vai querer, vou levar meu caminhão para ele não voltar vazio, eu vou arriscar e colocar algum outro tipo de produto lá para voltar. Às vezes uma mistura, sei lá, de gasolina com alguma outra coisa vai gerar um gás extremamente tóxico, por exemplo, tá? Então, para cada um dos produtos perigosos, e são diversos, são centenas de produtos, a gente tem um manual de produtos perigosos e a gente treina o nosso policial para que, num caso de um acidente desse, ele possa agir. E, comando, para o cidadão, né? Porque ele está na rodovia, se depara com um acidente, ele identifica que um desses veículos, ele transporta produtos químicos. Para esse cidadão, qual que é o comportamento? Porque ele não está treinado, ele não tem a técnica ou manual de produtos químicos. Como que ele deve se comportar? O ideal é que, assim, primeiro, que ele não pare, porque às vezes a pessoa ela vai ter um comportamento. Vou te dar um exemplo que é muito famoso, que é o exemplo da amônia. A amônia, ela não tem cheiro, ela não é visual, né? Ela é transparente, é um gás. Então, é muito comum, às vezes, você ver... Muito comum, não, graças a Deus não. Mas, assim, já houve casos, por exemplo, de uma pessoa... o motorista bateu um caminhão de amônia, e aí ele está desacordado. E aí passa lá alguém e quer ir ajudar. Só que na hora que ele está chegando perto, ele começa a inalar amônia. E ele morre sem saber que ele morreu. Infelizmente, ele apaga e morreu. Não tem como você... Então, assim, existe uma série de riscos, né? Então, viu um caminhão, por exemplo, que tem aquelas plaquinhas laranjas, né? Que são as plaquinhas de identificação de produto perigoso. Sai, vai embora, não precisa parar para apoiar, porque vai estar vindo um pessoal especializado nosso para poder fazer esse tipo de atendimento. Uhum. E às vezes, infelizmente, se você se aproximar, um risco enorme. Nós tivemos um vídeo, acho que foi no mês passado, de um caminhão de gasolina, se eu não me engano. Foi gasolina ou álcool, tá? Que foi no Nordeste. E ficou muito famoso, foi por todas as redes sociais aí passando esse vídeo, porque o cara tava gravando. Olha lá, o caminhão, tal, e um monte de gente perto, um monte de gente em volta do caminhão. E de repente, por alguma fagulha, por alguma coisa, misturou lá o vapor do combustível mais o ar e explodiu tudo. E várias pessoas feridas e tal. Então, assim, às vezes a pessoa tem a curiosidade, né? Olha só um caminhão desse na rodovia. Reduz a velocidade, causa aquele trânsito todo. A gente tem um caso, agora que você falou, é muito importante também, acho que não tem a ver com produto perigoso, mas tem a ver com qualquer acidente. Por favor, não reduza. Eu vou falar para vocês, não reduza a velocidade para ficar olhando acidente. Isso daí é o maior causador de acidentes, de novos acidentes, porque o cara começa a reduzir, o final lá da fila de carros, ele vai ter acidente. O pessoal começa a frear, a bater. Então, acidentes secundários derivados de um acidente, a maioria deles é por conta da pessoa que é o curioso.
O cara, ele quer passar 10 por hora para olhar, para falar, será que eu conheço essa pessoa? Pô, o cara tá vindo de São Paulo, ele tá em, sei lá, em Ribeirão Preto. Quantas pessoas você conhece em Ribeirão Preto? 2. Pô, qual é a probabilidade de... Entendeu? Então, assim, poxa, se você tá passando um acidente, se você não é um médico, você não vai embora. Se não ajuda, não atrapalha, né? Exato, Por assim, favor. vai, porque isso daí ajuda, inclusive, às vezes, ele trava as equipes que estão tentando chegar no local para poder ajudar, porque ele vai travando o trânsito inteiro na região por conta do curioso. É isso, a gente está pensando, de repente, aqui na região de São Paulo, Grande São Paulo, que são pistas duplas, pistas triplas, às vezes 4, mas quando a gente se aprofunda mais para o interior, pista simples. Então, um curioso desse vai atrapalhar mesmo. Não, e atrapalha muito, muito mesmo. Então, você pede para todo mundo, assim, por favor, se você não vai atender o acidente, se você... vai embora, continua sua viagem com segurança, porque aí a gente está chegando ali, a gente vai fazer todo o apoio que a pessoa precisa. E ainda nesse assunto de acidentes, né? Quais são as ocorrências mais comuns do policiamento rodoviário? O policiamento rodoviário, ele segue uma diretriz que fala sobre as 6 mais, né, hoje em dia, que é da Década Mundial de Prevenção de Acidentes da ONU. Uma das coisas que é muito importante para a gente, motocicletas, então tudo aquilo que for derivado de motocicletas, porque é óbvio, o cara está num ambiente hostil, aberto, sem proteção nenhuma, porque é motocicleta, né? E às vezes, infelizmente, principalmente perto das grandes cidades, a gente tem um motociclista que ele acha que ele está numa grande avenida. Então ele quer passar no meio de 2 carros, ele quer passar no acostamento, às vezes tem um buraco no acostamento, um desnível na pista. Pra você ter uma ideia, o deslocamento de um caminhão, o deslocamento de ar que um caminhão faz, às vezes derruba um motociclista. E aí ele quer ficar passando perto do caminhão, só o vento que passa do caminhão, de tão rápido que ele tá, ele é o suficiente, às vezes, para o motociclista se desequilibrar e cair. E pior, ele cai na frente do caminhão. Então, é um risco enorme. O motociclista também, às vezes, ele quer usar a moto dele para trabalhar, é o cara que, né? E ele não tem cuidado com a moto. Então, você vai ver, às vezes, ele não tem iluminação traseira, por exemplo. Sim. Na cidade já é um risco, mas numa rodovia, se você não está vendo o motorista, se ele chegou muito perto, você não consegue frear. Durante o dia já é difícil, às vezes, enxergar na velocidade que tá. Então, de noite, você não vê. E aí, infelizmente, às vezes a gente tem motociclistas que são atropelados por outros carros porque ele não tem iluminação nenhuma e está andando numa rodovia. Então, o motociclista é um caso importante para a gente olhar. O caso da alcoolemia, eu acho que é o caso clássico, né? A alcoolemia é muito famosa, sempre tem aquela polêmica do é 0, não é 0, então pode, não pode. Mas a alcoolemia é muito comum. A gente percebe uma mudança no comportamento das pessoas nos últimos anos. A gente faz muita festa de rodeio. Então, rodeio, no final lá do rodeio, a gente percebe o pessoal saindo hoje em dia e já tem muito ônibus, muita van esperando, porque o cara que ele ia lá para beber e sair dirigindo, ele já percebeu que ele tem um risco de ser multado. A polícia acompanha, obviamente a gente sabe onde está tendo todas essas festas, então a gente já faz um trabalho preventivo. A gente tenta hoje, inclusive, não só ficar no final do rodeio lá para pegar o pessoal que está saindo. Em muitos rodeios, a gente participa dentro do rodeio. A gente já fica ali fazendo o teste. Olha só. Faz o teste, vê como é que você tá. O cara, não, já não pode mais. Você já não pode mais. Você ainda pode. Porque aí a pessoa, ela mesma consegue ir se balizando para saber em questão de quanto ela bebeu. E é legal também essa aproximação que acaba tendo com o cidadão, né? Porque ver a figura do policial ali enquanto fiscalizador acaba vendo como um inimigo. E quando tá nessa conversa, não, eu tô aqui pela sua segurança, né? A multa é necessária, mas o seu comportamento é pela sua segurança, da sua família, de todo mundo. Desde que a gente assumiu lá a comunicação, eu falo pro pessoal que a gente tenta mudar uma imagem, que todas as nossas peças, todas as nossas fotografias, todas as entrevistas, a gente tenta usar o lema que a gente fala assim, que são os anjos do asfalto, né? Porque é o nome que está no nosso canção do policiamento rodoviário. E é uma forma da gente tentar mostrar também que nós não estamos ali necessariamente porque a gente está querendo só punir aquela pessoa. A fiscalização, ela acontece porque uma pessoa com um pneu liso, o risco que ela tem de causar um acidente é enorme. Às vezes você está saindo com a sua família, você quer ir para o seu fim de semana, curtir com a sua família, viajar, de repente vem um cara que ele não consegue frear, bate, mata todo mundo. Poxa, a culpa é do policial rodoviário que fiscaliza um carro e não deixa ele continuar com o pneu liso, mas a gente sabe que lá na frente ele pode, entendeu? Um para-brisa trincado, sem iluminação,
todas essas penalidades que eu tô falando são coisas que a gente vai olhando no dia a dia e as pessoas falam assim, poxa, mas era só uma luzinha. Mas essa luzinha, de noite, ela tem um risco enorme para a sua segurança e para a segurança dos outros. Com certeza. Entendeu? Então a gente sempre fica olhando assim. Mas deixa eu voltar, né? Senão eu fico Eu ia divagando falar isso, aqui. A gente já falou da alcoolemia, das motocicleta, velocidade. Velocidade é um caso clássico que a gente tem. Então também a gente tem nossos radares. A gente tem hoje em dia esses aplicativos que ficam colocando lá, marcando onde a gente está. Mas ainda assim é muita multa de velocidade. As pessoas elas têm uma ideia, a gente sempre fala assim, velocidade máxima é o máximo, não é o mínimo. Então, se a velocidade lá é 110, ele fala assim, bom, eu vou começar de 110, né? O cara quer andar 130, 140. Eu vi outro dia um vídeo, até não era nosso, mas eu achei muito interessante, que ele fala assim, se você for parar a pensar, pega seu carro e começa a andar com ele a 20 por hora. Qual é a velocidade? Quanto você acha que 20 por hora é? Aí você vai andar com o carro, você vai ver que o carro, pô, ele anda bem devagarzinho, né? Aí você fala assim, a diferença que você está andando a 120, que é o máximo da rodovia, e 140, é isso. É muito pouco para você... só que essa diferença de 120 ou 140 no tempo de frenagem do seu carro, ela é grande. Então, isso significa que para você poder evoluir na viagem, pô, eu quero chegar rápido em casa, eu quero... Pô, se você fez uma viagem de 3 horas a 140 e o outro fez a 120, a diferença que você fez no final de tudo isso é de 60 quilômetros. Que não dá meia hora, entendeu? Só que você está andando dentro da lei, você está andando dentro daquilo que foi estudado para aquela rodovia. Então, às vezes as pessoas elas querem, não, eu vou correr porque eu preciso chegar. Sou bom piloto. Sou bom piloto. Então, assim, a diferença entre 40 e 80 por hora, de fato, é o dobro. Você vai chegar, né, na metade do tempo. Mas entre 120 e 140 é muito pouco. Muito pouco para o cara arriscar tudo que ele vai arriscar. Então, não faz sentido. Por isso que a gente fala, pessoal, não é uma questão de quanto você vai andar, mas é porque não faz sentido você estar andando tão rápido assim. E o tempo de frenagem de 140 é muito maior. Então, porque com certeza ele não vai estar numa distância de segurança do veículo da frente. Não tá. Não vai ter esse tempo de resposta. E assim, às vezes você vai ver, todo mundo já passou por isso em rodovia. Às vezes a pessoa ela vai mudar de faixa e ela não dá seta. Você está a 140, 160, um carro entrou na sua frente, até o tempo de reação, você, putz, preciso parar, pisar no freio. Então, muitos acidentes acontecem por conta disso. Tá? Então, vamos lá. Falamos da terceira, que é a velocidade. Exato. Vamos para a quarta. A quarta é celular. Esse é o topo da lista, comando? Hoje é. Hoje eu diria para você que eu diria que é o topo da lista e assim, a gente nem todo acidente com celular a gente consegue comprovar que a pessoa estava usando o celular. Né? O que acontece muito? Vamos dizer aqui, na entrada de São Paulo, você tem lá a Castelo, você tem a Anhanguera, a Bandeirantes. Às vezes o trânsito da entrada de São Paulo ele fica moroso, ele fica lento. O cara tá atrasado, tá começando o dia, ele começa a olhar o celular dele. Tem reunião, tô mandando mensagem, tô não sei o quê. Só que nisso que ele tá olhando para baixo, ele não tá olhando pra rodovia. Às vezes ele anda 8 quilômetros devagarzinho e ele não percebeu que ele andou, entendeu? Porque ele tá só aqui, ele olhou para baixo, olhou para cima, olhou para baixo, olhou para cima, olhou para baixo, olhou para cima. E numa dessas, às vezes o carro da frente parou, ele olhou para baixo, mas tinha mais meia dúzia de texto para ele ler, ele tá... Buf. Aí ele... bateu. Aí a gente às vezes não consegue comprovar que é o celular. Sim. Mas é nítido. Qualquer saída aqui de São Paulo, ou saída de qualquer grande cidade, se você for olhar, as pessoas saem mexendo no celular. E existem estudos que falam, né, sobre o tempo que você parou ali, olhou o celular, foram tantos quilômetros, tantos metros que e quando você... existem vários estudos que mostram sobre isso, inclusive de que mexer no celular é pior do que o cara que está alcoolizado. Olha só. O cara que está alcoolizado, ele diminui o tempo de resposta dele. Mas ele está olhando para frente, teoricamente. A não ser que ele dormiu, né? Uhum. Mas ele está olhando para frente. Agora, o cara que está olhando para o celular, ele não está olhando mais nada no trânsito. Ele simplesmente não está olhando para mais nada no ambiente dele. Então, esse é um cara que é um risco enorme. E se você parar em qualquer saída de grande cidade e ficar parado olhando, você vai ver que todo mundo sai mexendo no celular. Às vezes o cara está saindo até porque ele está mexendo no aplicativo que ele vai colocar para ver para onde vai e tal. Então, uma dica que a gente dá de novo aqui pra gente, né? Por favor, se você vai sair, coloca seu celular antes, já coloca lá no aplicativo e depois você sai. Já tá com tudo certo, já colocou, já tá lá vendo na sua telinha, o aplicativo já foi, aí você sai. Agora, se você vai sair mexendo, só um caso, assim, né? Um caso interessante. Eu trabalhei na base de Orlândia, do policiamento rodoviário, há
Orlândia, região... Ou região de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. É. Há quase 10 anos atrás aí. E aí eu fui fazer uma análise, assim, de cada acidente que eu fazia, por que fazia, tal. Então, por hora, por momento, o que aconteceu. E eu comecei a perceber que tinham muitas colisões traseiras na saída das duas maiores cidades, que era Orlândia e São Joaquim da Barra. Aí você fala, pô, por que o cara tá batendo na traseira de carros que estão mais lentos? Porque geralmente a traseira, quando bate, é a traseira de caminhão. O caminhão é mais lento na rodovia. O cara tá saindo sem olhar para a pista, ele bate. Entendeu? Eu falei, pô, por que será que isso tá acontecendo? Aí eu fui lá e troquei meu policiamento para aquele horário. E eu coloquei assim, ó, por favor, policiamento, coloquei lá, né, destacado, fiscalização de celular. A quantidade de acidentes caiu absurdamente. Mas não é porque o policial estava fazendo a multa, é só porque o cara viu o policial e aí ele parava de mexer. Olha só. Então, se ele parou de mexer, ele começou a prestar atenção na pista, ele não bateu. E é de comportamento humano, né? Tem estudos da neurociências que mostram que se você sente que tem alguém te olhando, e tem uma plaquinha ali só falando, você já muda seu comportamento. Então, a gente colocou o policiamento na frente desses lugares, sem precisar ficar enchendo o pessoal de multa. Isso já mudou completamente o ambiente. E aí, meus índices de acidente nesses dois momentos mudaram completamente. Então, é só para vocês verem assim como isso é muito bizarro, assim, né? Do ponto de vista de como você tem que planejar o policiamento mesmo e como é que é o ser humano, como é que ele age. Tem que entender de ser humano. É. Somos todos diferentes. Aí vamos lá, temos ultrapassagem. Eu vou falar sobre cinto de segurança, que eu acho que é importante, que seria o quinto. Cinto de segurança hoje, ele tem um comportamento que tem melhorado bastante, em relação, se você for pegar na década de 70, 80, cinto de segurança, ninguém usava, era um negócio assim, que era um tabu. Hoje, o cinto de segurança, ele é bastante utilizado pelo pessoal do carro, grandes cidades, você vê bastante. Interiorzão, pessoal mais lá no interiorzão, você já tem o cara, às vezes, que é um pouco mais resistente, às vezes, a usar. Mas tem um caso curioso. A maioria dos carros hoje fica num apito infernal, né? Se você não tá de cinto, ele fica bi, 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 até você colocar. Então, a gente tem visto hoje muita gente de cinto de segurança. Onde a gente não tem de jeito nenhum e não tem o que faça a pessoa colocar, é cinto traseiro. Cinto traseiro, se você for colocar... É até interessante, assim, às vezes colocar depois alguém procurar como é que funciona o comportamento de um carro quando ele bate das pessoas que estão no banco de trás, né? As pessoas vão para frente, bate às vezes na pessoa que está na frente, voa do carro. Então é um risco enorme, assim. Só que você fala. Cinto traseiro é muito difícil ainda. Se você for parar assim na rodovia, 99% dos carros não tá com cinto. E a gente traz até para o âmbito familiar, quem está atrás geralmente são crianças, adolescentes. Então, os pais estão protegidos, os filhos... A criança hoje, por incrível que pareça, por conta das cadeirinhas, das regras de cadeirinha, a criança muito pequena, tranquilo. Adolescente, que aí já é o rebelde de tudo, né? Já não quer colocar. E, assim, muito idoso. Às vezes você tá levando seu pai, sua mãe, né? O avôzinho lá para poder viajar. Ele não quer colocar, ele quer ir no banco de trás com as crianças. E às vezes você tem acidentes bobos, acidentes que, tipo assim, todo mundo tá bem e o idoso morreu. Puxa vida. Porque ele bateu sem cinto de segurança. Então, o cinto de segurança é uma coisa interessante, assim, porque ele tem mudado um comportamento do banco na frente, mas no banco de trás ele ainda tem muita resistência. As pessoas... E muita gente que gosta de deitar no banco, né? Sim. Então, ele acaba sendo mais difícil de utilizar. Mas é uma dica que a gente dá para todo mundo, coloque cinto de segurança, que é importante. Por último, agora sim, para a gente poder acabar essa parte, ultrapassagem em local proibido. Esse eu falo que parece que as pessoas esquecem da época da autoescola, né? Porque a faixa dupla contínua, então são aquela faixa que ela é sem a segmentação, sem os quebradinhos da faixa, ela é uma faixa que é proibido você ultrapassar. Por que é proibido você ultrapassar naquele pedaço de trecho? Porque tem um estudo que mostra sobre a dificuldade de visualização do lado oposto. Essa faixa ela só tem em rodovias simples, porque se é dupla cada uma dos dois lados, você não precisa, mas nas rodovias simples, sim. E isso é até complicado, porque quanto mais a gente tem melhorado a nossa malha, então tem ficado menos rodovias para trás, essas rodovias que têm ficado para trás, as pessoas não sabem mais ultrapassar, eles esquecem se eles podem ou não ultrapassar nessa faixa. E a faixa dupla contínua, ou a contínua, né? Porque independente dela ser dupla ou não, a contínua do seu lado, você não pode ultrapassar. E
qual que é o problema dessa e por que que eu deixei essa por último? Porque essa é o acidente mais fatal que a gente tem. Porque a colisão ela é frontal. Então, da física, lá quando a gente aprende na escola, né? Quando você está indo os dois no mesmo sentido e bate, é a diferença entre a velocidade de um e a velocidade de outro, porque vocês estão indo no mesmo sentido. Quando você está indo em sentidos opostos, é a soma das velocidades. Então, você está falando de bater 1 a 70 para cá, 1 a 120 para lá. E, geralmente, quando você está ultrapassando, você está acelerando. Então, é um caso muito grave. Você vai bater muito forte e de frente, carro a carro. Carro-moto, carro-caminhão. Sim. Né? Então, é um acidente que ele já não acontece tanto quanto acontecia antigamente, porque as rodovias têm melhorado, mas quando acontece, ele é um acidente muito grave. Então, eu peço a todo mundo, se do seu ladinho ali a faixa está contínua, não ultrapasse. E a gente falou sobre os acidentes, ocorrências, causas, né, de acidentes. Agora, voltando para a parte criminal. O ano passado, o senhor trouxe a produtividade aí pra gente, foram mais de 100 toneladas de drogas apreendidas, né, na malha viária. Malha viária. É. Nós tivemos, ano passado, 130 toneladas de droga apreendida pelo policiamento rodoviário. É uma quantidade bem considerável, né? A gente... esse ano a gente já está com 75, 76 toneladas. Um comportamento que a gente tem visto, uma curiosidade até para todo mundo, é que o crime, acho que ele tem percebido esse trabalho nosso, porque hoje em dia a gente tem visto mais ocorrências. Esse ano a gente já teve mais ocorrências do que o ano passado. Só que nós temos menos quantitativo de drogas. A quantidade de quilos tem vindo menor. Então, às vezes, antigamente eles andavam com 5, 8, 12. Uma vez eu peguei uma ocorrência com 12 toneladas de maconha. É muita droga. É um caminhão de ponta a ponta, praticamente, de maconha. E hoje em dia eles estão andando com 1,5, 2, 2,5. Então eles diminuíram a quantidade, porque quando é apreendido, não perde-se tanto, né? Então a gente percebeu isso, assim, diminuiu um pouquinho a quantidade de droga por caminhão, por carro, mas nós temos mais ocorrências já esse ano do que ano passado. Quais outros crimes também são enfrentados, encarados aí nas rodovias? Olha, um crime que na verdade ninguém lembra que é crime, mas o próprio alcoolemia, né, dependendo da quantidade é crime. Mas agora do ponto de vista mais criminal, a gente tem a questão de carro roubado, caminhão roubado. É muito comum às vezes a tentativa de roubar caminhões. Então tem um aparelhinho muito interessante, ele parece um modem. Ele é um embaralhador de sinal. Então, nós temos, às vezes, alguns bandidos aí mais especializados nisso, que eles andam com esse aparelhinho porque ele embaralha o sinal do GPS do caminhão. Então, ele chega perto do caminhão, aborda o motorista, pega a carga para tentar roubar a carga, e ele usa esse aparelhinho para ele não ser identificado pelo rastreamento do caminhão. Chama jammer, todo mundo aí, quem é da parte rodoviária já conhece. Então, acho que a questão dos caminhões, e uma que eu já citei aqui em algum momento, mas que são os próprios roubos de carro forte. Então, às vezes, roubo de valores, né? Algum carro forte que está levando aí dinheiro, ouro, joias, qualquer coisa assim, ele também vai passar pela rodovia. Ele vai ter que deslocar de cidade a cidade. E, às vezes, também nós temos casos de tentativas aí, de roubos, envolvendo carro forte, que tem uma artilharia muito pesada, né? E aí entra geralmente o pessoal do TOR aí para poder combatê-los. Como que é o preparo dos policiais para atuar nessas ocorrências? Nós temos, desde o nosso curso de TOR, que já é feito para isso, mas... Só o TOR atua nessas ocorrências? Não. Todos os policiais rodoviários eles vão atuar. A gente fala do TOR porque o TOR geralmente vai estar andando com mais armas longas, né? O preparo, eles vão estar em 3, tem uma diferença aí, 3 ou 4. Então tem uma diferença aí da quantitativa de gente, de arma e tudo mais. Mas uma coisa que é interessante, a gente faz muito é simulação. Então, às vezes faz uma simulação de roubo, faz uns simuladinhos na rodovia, para a gente poder pensar, como é que eu vou agir numa ação dessa? Para onde esse cara vai fugir? Onde eu vou me posicionar? Como é que eu vou, às vezes, o policial, nem sempre, vamos supor, eu estou com 2 policiais que só estão de pistola, eles não vão conseguir entrar peito aberto contra esses caras, mas o que eles vão fazer? Eu vou ficar mais de longe observando para eu poder já ir passando, para a gente poder fazer um cerco. Então, toda essa estrutura de como é que eu vou agir, ela já é pensada para a gente poder combater esse tipo de crime, que é um crime ultraviolento. E para quem está acompanhando a gente, esses simulados eles se aproximam muito do real, né? Muito. Não é uma coisa que você chega lá e você sabe que é tudo encenado. Não, a gente tem vários simulados que acontecem, né? Só um exemplo assim, eu falei da base de Orlândia lá aquela vez,
Eu fiz uma vez um treinamento de noite, comecei o treinamento 9 horas da noite com o pessoal, usando paintball. Paintball é legal porque ele marca, né, aonde você tomou o tiro. Então você dá uma... e você ouve na lataria da viatura batendo, então o policial ele dá uma... Tipo, nossa, realmente A adrenalina vai. a adrenalina sobe bem. Então a gente faz esse tipo de treinamento, lógico, a gente tem os treinamentos maiores, a gente chama as próprias seguradoras, chama as empresas de segurança para fazer um simulado grande, pesado e todo mundo participar, entender a dinâmica e tal. Mas a gente também faz esses treinamentos às vezes menores, que é para o policial também, sempre lembrando disso assim. Pô, você vai entrar, a gente já teve 2 casos até com um amigo meu de entrar num retorno, por exemplo, de rodovia. E o ladrão, porque o ladrão não vai roubar em cima da rodovia. A rodovia o tempo inteiro, a gente passando, o cara vai ver. Então o que ele faz? Ele aborda esse caminhão, ele leva para um retorno, para uma estrada de serviço, que é aquelas estradas que não são de público, é só para o pessoal que trabalha na concessionária, na rodovia passar. E ele vai roubar ali. Então a gente já teve 2 casos, por exemplo, do policial estar fazendo um retorno embaixo assim do viaduto e trombar o roubo acontecendo ali naquele momento. E começa a troca de tiro, aquela loucura toda. Então a gente simulou esse tipo de ocorrência. Tivemos no primeiro BPRV, estou tentando lembrar se foi esse ano ou no final do ano passado, um caso super famoso. Um caminhão de cigarro foi levado para a estrada e foi avisado, foi visto. E nós fomos com o Thor lá, foi uma troca de tiro enorme. Tivemos, infelizmente, né, pessoas que faleceram, um monte de gente presa, mas tivemos uma ocorrência assim, enorme ali dentro do primeiro BPRV de roubo em rodovia. Olha só. E a gente vê também que os senhores atuam muito com outras agências, outros órgãos, né, públicos ou policiais também. E como que é esse trabalho? Como a gente fala, eu vou parafrasear aqui um antigo comandante que criou o Thor, né? E ele falava assim, o Coronel Ralph, ele falava assim, o crime passa pela rodovia. Então, assim, se o crime passa pela rodovia, a gente tem que... Não é só na minha rodovia, ele passa em qualquer rodovia. Então, eu tenho que trabalhar numa questão meio multi-agências. Eu tenho que trabalhar com as polícias dos outros estados, eu tenho que trabalhar com a Polícia Federal, eu tenho que trabalhar com a Polícia Rodoviária Federal, trabalhar com a aduana, a Receita, todo mundo que está dentro desse cenário de rodovias, porque a logística, o modal logístico, ele envolve várias pessoas. Sim. Inclusive as concessionárias, o próprio DR aqui em São Paulo. Então, todo mundo a gente trabalha em conjunto. Parte criminal, com as outras polícias, com as outras inteligências, para a gente poder identificar essas cargas que estão vindo e conseguir pegar. E com a questão do acidente, muito com as concessionárias e com o DR, porque eles têm guinchos, eles têm o pessoal de apoio, então tudo isso daí também nos ajuda para a gente poder desenvolver o trabalho mais rápido possível. Quanto mais rápido a gente tira um acidente da rodovia, menos risco para todo mundo que está andando. E, comando, vamos falar um pouquinho sobre os desafios que o policiamento rodoviário enfrenta hoje, né? O que o senhor destacaria? Olha, a gente tem um aumento grande da população, um aumento grande de quantidade de carros, né? Então, cada vez mais a gente tem carros. E algumas análises para o futuro que são interessantes, né? Então, a gente tem que pensar, estava comentando aqui outro dia, daqui a pouco a gente vai ter Tesla aqui no Brasil andando sem motorista, né? A gente tem carros aí Tesla, tem BYD, que são carros aí que tem um pouquinho mais de tecnologia, às vezes estão andando sem motorista. Como é que vai ser feito? Como é que vai ser feita essa abordagem? Como é que vai ser feita a fiscalização? Então, um futuro que eu enxergo para o policiamento, a gente vai ter que começar a repensar o modal. O modal logístico de rodovias, ele tem feito muitas mudanças e a gente tem acompanhado isso. Exatamente porque a tecnologia vai ser cada vez mais presente. Tá? A gente vai ter, por exemplo, daqui a pouco tem pedágio free flow. Então, o tal do pedágio que você não precisa ter mais a cabine do pedágio. Você vai só passar pela rodovia como é em outros países, né? Nos Estados Unidos é assim, em outros países são assim. Então, você vai ter que pensar também como é que você vai mudar seu formato de abordagem, como é que você vai identificar veículo, câmeras. A gente tem o próprio governo hoje com uma ideia do Muralha Paulista, que é um projeto muito legal. Então, assim, para quem não conhece, tá, rapidamente, o Muralha Paulista ele é uma quantidade enorme de câmeras que são ligadas à leitura, reconhecimento facial, leitura de placa, ligados a uma inteligência artificial que vai começar a identificar uma série de tendências dentro da rodovia. Então, isso daí, literalmente, é você criar uma rede que não importa para onde você for dentro da rodovia, você, de certa forma, vai estar sendo visto. E isso é muito importante para você coibir crime.
Muito importante. A gente estava até conversando antes de começar, né, o podcast. O senhor comentou que lá no início da carreira tinha um podcast com os amigos. Isso. E que falavam sobre como vai ser o futuro da Polícia Militar. Mudou muita coisa? E muito do que os senhores acreditavam que estaria presente no futuro, está realmente? Como que o senhor enxerga isso? Engraçado, né? Tem esse podcast, obviamente, mas teve um outro podcast também que eu vi um cara que ele falava muito sobre futuro, tecnologia e tal. E aí ele falou assim, pô, um dia eu descobri que tinha... Descobri não, né? O dia que lançaram a inteligência artificial, eu olhei para aquilo lá e falei assim, pô, tudo que eu achei que demoraria 40 anos, demora 4. Então, tudo que a gente faz como exercício hoje, de certa forma, ele está sendo exponencialmente mudado. Então, mudou do que a gente falou? Mudou muito, muito. Mas tem outros cenários que a gente enxerga que vão existir. Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. A gente pensa já num futuro, não muito breve, mas num futuro, a gente tem uma espécie de drone, chama Vant. É um drone como se fosse um planador, ele fica várias horas no ar. Então você tem rodovias monitoradas por Vant. Eu não preciso estar o tempo inteiro com o policial o tempo inteiro rodando para lá e para cá. Eu posso monitorar um comportamento estranho, uma carga, usando um drone. Então, usando essas inteligências artificiais que eu falei, de muralha. Então, a gente conversava sobre isso, sobre essas tecnologias, e a gente vê elas sendo aplicadas hoje em vários segmentos, né? E que eu acredito que em breve vai estar também aqui. A gente vai estar trabalhando com IA. Eu falei com uma concessionária outro dia que eles estão treinando uma IA para identificar animais em rodovias, carros parados. Então, assim, poxa, o futuro está aqui, né? O futuro já começou, né? Já há um tempo já. Então, eu acredito que assim, os nossos desafios que a gente tem que estar pensando hoje, na verdade, nem são os desafios de futuro. A gente tem que estar olhando para os desafios de presente. Porque a mudança é muito pesada. É mudança na tecnologia, mudança no comportamento humano, tudo vai mudando muito rápido. Se você for pensar hoje, que há 10 anos atrás, o celular não era um problema pra gente. Hoje é um mega problema. Então, o que vai ser daqui 10 anos? É difícil, né? Sim. A gente tem que fazer esse exercício, mas a gente tem que estar pensando que tudo pode mudar. E pra gente encerrar, vamos de polêmica, porque a gente é assim nesse podcast, a gente gosta de polêmica. Pãozinho é vilão da dieta e vilão do motorista também, sim ou não? Sim. Sim? Vamos desmistificar isso daí. Como surgiu, pra começar, comando, essa polêmica toda? A história do pão foi uma história engraçada, assim. Surgiu na internet, né? Começou a bombar esse negócio de pão, pão, pão. E nós tivemos um caso do nosso pessoal do Detran de Goiás. Eles fizeram um vídeo falando sobre o pão, só que, assim, o vídeo estava certo, porque ele falava, você acabou de comer o pão, soprou, dá, e acabou assim. Só que isso gerou uma comoção, assim, porque todo mundo falou assim, pô, peraí, mas então eu não posso mais comer pão? Meu Deus. E eles só esqueceram de explicar quanto tempo esse pão fica, né, assim, faltou esse pedacinho do vídeo para ficar legal. E aí isso começou a criar corpo, aí eu estava conversando outro dia com o meu comandante, ele chegou e falou, a gente precisava desmistificar isso, contar pro pessoal e tal. Por quê? Porque enxaguante bucal é assim. Muito enxaguante bucal tem álcool. Se você terminou de bochechar, catar um etilômetro e soprar, vai dar, porque você está com álcool na mucosa da boca. Mas esse álcool ele evapora em questão de segundos, às vezes 1 minuto. Então, o que faltou no vídeo é contar que esse álcool ele dá porque ele demora pouquíssimo tempo e já sai. E aí ele falou, pô, vamos gravar? Aí eu falei, nós temos outros órgãos de trânsito aqui, né? Tem o Detran, tem o DR, tem o CPTran, que é do policiamento de trânsito também, só que urbano. Eu falei assim, ninguém, por enquanto, gravou nada. Assim, a gente vai se expor de falar assim, né? Ele falou, pô, eu acho que é importante, a gente precisa falar. Tanto para a população, como para o próprio policial que está na ponta da linha, para ele olhar e falar, pô, será que eu estou cometendo uma injustiça de estar... verdade. Então eu preciso ter uma noção, né, do que está acontecendo. O que a gente fez? A gente foi lá e comprou pães, levou lá pro quartel e começou. Come, sopra. Marcas diferentes, tipos diferentes. E assim, tamanhos diferentes. Um policial gordinho, uma menina magrinha, um maior, um menor. E aí foi sopra, 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 sopra. A gente foi vendo que assim, poxa, dava 1 minuto, 1 minuto e meio, já não tinha mais nada. No outro dava 2, não tinha mais nada. Aí a gente falou, pô, o máximo, assim, o cara que comeu bastante, deu 3. A gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos dar um range ainda para 5 minutos, é muito mais do que o necessário. Não chegou nem perto de 5 minutos. Uhum. Então vamos gravar com 5 minutos. Aí a gente foi lá, fez o videozinho, tal, e gravamos. 5 minutos. Quando a gente gravou, o vídeo foi assim. Foi até um susto. Foi até um susto, porque o nosso Instagram, inclusive quem puder,
@policiamento rodoviário PMESP. Por favor, siga a gente lá. Foi um susto muito grande, porque a gente está acostumado a fazer vídeo para 5, 10 mil pessoas, e de repente eu tinha 100. Aí eu falei, meu Deus, e um monte de gente comentando, e gente brigando, gente falando que é bom, outro reclamando. O legal das redes sociais é isso. Né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí depois marcaram várias vezes um outro perfil, as meninas lá que são cientistas, que ficam debatendo isso. Eu falei assim, pô, seria legal a gente falar com um cientista sobre isso. Porque aí não é só eu falando dos 5 minutos, é alguém falando, ó, realmente isso aqui. Aí chamei ela lá no Instagram, tem como fazer? Elas falaram assim, não, vamos fazer, é bacana, é importante. Fomos lá, gravamos com ela. Aí o vídeo... elas têm bastante seguidor também, né? Então, poxa, foi muito legal, muito legal. E aí tinha um rigor um pouco mais científico, a gente foi fazendo as medições por pessoa e tal. E foi muito bacana. E aí o vídeo, graças a Deus, viralizou. Foi muito bem. E deu tudo certo, assim. E é sensacional porque é o papel da comunicação, né? A gente tá aqui pra realmente não alardear, mas mostrar o que é certo, o que é errado, pra, de repente, ser muito didático mesmo com as pessoas, explicar o que acontece de fato. Foi sensacional isso daí. A administração pública, de modo geral, né? A polícia, a gente tem que ser bastante transparente, né? Sim. Acho que nada mais justo do que isso. Então, assim, pô, você vai deixar o cara na dúvida e aí você vai lá e ficar... Comeu pão, não comeu pão? Vai a mão pra cima, você comeu um pão. Pô, não dá. É absurdo. Então a gente tem que treinar o nosso policial e mostrar pra nossa população que a gente não tá ali pra... A gente tá ali vendo o que acontece no dia a dia. A gente não imaginava que as empresas colocassem álcool pra poder no pão. Sim. Beleza? E até a cerveja zero álcool tem uma porcentagemzinha, né? Então, mas você veja, a gente fez esse teste também com as meninas. Fez com bombom de licor, fez com cerveja com zero de álcool. A cerveja de zero álcool realmente tem, mas assim, quando a gente fez o teste, não deu. Então tá... Tá tranquilo. Obrigada. Né? Então é só para as pessoas saberem, assim, hoje a gente tem monitorado bastante isso. Tentar entregar para a população mais qualidade, assim, de conhecimento. Muito explicar legal. O porquê que a gente faz, né? O que faz. Perfeito. Muito importante. Capitão, prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado. Muito Falei pra caramba, conversa. mas... Eu falei, eu gosto de ouvir, então casou certinho. Muito obrigada mesmo. Obrigado aos nossos ouvintes aí. E a gente volta na próxima semana com mais um episódio do podcast. Se você tem alguma sugestão de pauta, quer ver algum assunto aqui, quer ver algum policial aqui, deixa pra gente nos comentários que a gente tá sempre monitorando tudo. Não esquece de seguir a Polícia Militar em todas as redes sociais. É só procurar lá por @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a gente se vê na próxima. Até mais.